Muito bem, meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos Amém. ao vivo pelo MRV Theology, a maior escola de teologia de Swindon. É isso aí. Agora em rede internacional, né? De Lisboa a Oxford, Swindon, né? Graças a Deus, estamos juntos aí. Olha, pessoal, nós vamos entrar agora nessa primeira matéria. Agora é a matéria, são as matérias ministeriais que chamam. Matérias pastorais, né? Que chamam. A partir de agora vai ser matéria ligada mesmo ao púlpito. São as matérias que são aquelas matérias que são distribuídas no seminário que é aquele de 5 anos, no último ano, no quarto ano e meio para o quinto ano, não? São as matérias que mais englobam a questão ministerial. Vai ser muito bom para o nosso estudo, porque vai dar um bom preparo ao obreiro, né, às obreiras, e vai ser muito legal. Vamos começar com a eclesiologia. Inclusive, você vai ver algumas coisas que nós já falamos anteriormente, a gente vai voltar de novo, mas com outro enfoque. Vai dar uma lembrancinha do que nós já estudamos, mas vai vir outro enfoque. Por exemplo, nós vamos estudar sistema de governo, né? Apesar que não vamos estudar o sistema de governo, tipo assim, da MRV. O sistema de governo que era feito na época, o que fez depois, e os sistemas que existem. A gente vai entrar em um desses aí, né? Então, vamos estudar também a projeção do trabalho, né, que a igreja operou nesse período, né, eclesiológico que chama, né? Então, são matérias pastorais. Vamos ter depois dons e ministérios, que vai ser maravilhoso também. Depois a hermenêutica, a homilética e ética. Eu acho que a última deve ser missiologia, se não me engano. E aí, vamos partir para o abraço, né? Glória a Deus. Então, muito bem, bem-vindo a todos aí. Pastor Cido, obrigado pela sua audiência, né? Nosso general aqui da manifestação aqui. Amém. E o Gilberto tá com o MRV lá na camiseta ali, ó. É. Fiel, né? Fiel. Eu fiquei até envergonhado agora. É. Eu tenho que achar, pelo menos, né? Salvei a pátria. Amém. Vamos então lá para o nosso trabalho. Pronto, tá aí. É número 9 já. Rapaz, que bênção, hein? Estamos adiantados, hein? Que bênção, que bênção. Ó, M3, né? Que é o módulo 3, a disciplina 1, a número 9. A eclesiologia neotestamentária. Aqui, vamos lá. Muito bem. Nós já vimos esse tema aí numa outra aula, né? Mas a gente vai agora voltar mais um pouquinho nele e vamos trabalhar um pouquinho mais dentro do assunto, fazer uma projeção bem mais aprofundada, né? Ok. Outra coisa, eu vi lá algumas provas que chegaram já. Eu já vou amanhã tirar um tempo para mim já fazer uma leitura. Essas provas aí não tem certo e errado, a prova é investigativa, né? De você investigar a prova ali. Introdutória. Ok. A etimologia, né, da palavra eclesiologia. Antes mesmo de conhecer a palavra eclesiologia, é necessário observar o grau de maior raiz, que é a palavra eclésia. Essa palavra é importada do grego. Na verdade, significa assembleia, reunião. No mais profundo vem ek, para fora, eclésia, chamados, né? Ou seja, uma convocação. No Antigo Testamento temos um livro com o vocábulo também Eclesiastes, que seria mais perto de sabedoria, palavra. E a Septuaginta trouxe para o grego, como Eclesiastes, quer dizer pertencente a uma assembleia, pregador. Ambos vocábulos são derivados dos verbos ekarlein, forma ek, fora, kalein, clamar, chamar, né? Termos que já estavam em uso muito antes do início do cristianismo. Então, tem um ponto a colocar aí, que a palavra eclesia, ela é uma herança, tipo assim, do grego, né? Não é cristã. Nem a palavra presbítero também não é cristão, nem diácono. Eram palavras já existentes, né, no vernáculo grego. Mas a igreja importou e a igreja cristianizou.
Por exemplo, hoje ninguém usa mais falar isso, né? Mas o prefeito seria o presbítero, os vereadores seriam os diáconos, né? Então, mas hoje é uma expressão bem assim, né, no meio cristão. Vamos para as áreas de atuação. Sendo o livro de Eclesiastes uma sombra ou uma tipologia do complexo de eclesia, ou seja, igreja, convém salientar que no Antigo Testamento, Eclesiastes vem com o vocábulo korleheith, e por ser uma palavra muito ampla em hebraico, ela corresponde a ajuntamento, congregar, reunir-se em grupo. Para ser mais aplicado, no hebraico, kohelet ou kohelet significa aquele que reúne, mas que tradicionalmente traduzido como professor ou pregador, nas traduções da Bíblia em português. Nota-se, portanto, que o desejo de Deus, mesmo no Antigo Testamento, quanto no Novo, era de agregar, ajuntar, reunir seu povo, hoje o que chamamos de comunhão. A igreja é o resultado final deste anseio divino em relação a si e ao seu povo. Eu quero chamar a atenção numa coisa aí. Quando Deus... eu não sei se vocês têm a Bíblia Strong. Eu consegui aqui, rapaz, eu consegui aqui de um pastor que é dono da editora. Ele me deu... Eu tô muito maravilhado. Ele me deu o aplicativo, ó. A Bíblia de Estudo. Ela é muito boa para estudar. É a Olive Tree. A Olive Tree, essa Bíblia aqui. Se eu conseguir passar para vocês, ela tá gratuita, só que ela não tem acesso muito fácil, né? Não tem acesso fácil. Passar para você estudar aí. Você pega o texto bíblico nela e você aperta em cima da palavra, rapaz. Ela manda, olha aí, ó. Qualquer palavra que eu apertar aqui, ó. Vou apertar aleatório. Ó, ela manda para a palavra lá do original. Muito legal esse aplicativo. Ver se eu consigo passar para vocês. O Pedro vai amar isso aqui. E aqui na Bíblia, você vai ver que lá no Gênesis, no comecinho, né? Dá para baixar ela? E então, ele me passou um link e eu abaixei. É que o link dela não tá naquele, como é que chama aquele negócio? Na loja, né? Que é o App Store, né? Não, App Store não. Play Store, né? Play Store. Tá. E da Apple também não, mas ele tem um link que ele faz pelo Google e a Bíblia é gratuita. Eu estou maravilhado. Para mim, é melhor que tem até agora de aplicativo. Fantástico. Você pode até pregando assim no púlpito e bater o dedo assim na palavra, e já fala, irmão, no grego, aleluia, entendeu? O pessoal já fica meio assim. O cara conhece, hein? Aí vai na outra assim, Legal. pá, vamos lá, no hebraico, irmãos. O pessoal, rapaz, esse cara conhece muito, né? Eu lembrei do pastor Cito. Tô entendendo. Tô entendendo. Então, Fala, Jesus. se você tem um carro aí fora, o Batman, eu acho que é Batman, eu vi o Robin, eu vi o Batman. Então, nesse texto, nessa Bíblia, nessa tradução também, né? Não só essa, né? Na Strong também. Quando Deus, rapaz, interessante, quando Deus chegou para Adão e falou assim, e diz assim o texto, ó, e chamou Deus Adão do meio do jardim, a palavra chamou aí é o correlet, que é também carral, que é convocou, que é chamar. Aí quando Jesus fala lá em Mateus, né? Como é que é? A minha igreja, como é que chama ali? O texto, esqueci agora. E as portas do inferno eu edificarei, né? Olha só. Eu edificarei a minha igreja, a minha convocação, a minha eclesia, a minha correlete. Assim, eu edificarei a minha correlete, o meu carral. E correlete é reunião, carral é chamar para reunião. Que vem do carral, vem de clamar, vem do pregar também. Quando você prega, você chama para reunião. Muito interessante isso. Então, o que nós entendemos como obreiros, como obreiras? Né? Que o chamado só aconteceu porque Adão pecou. Se Adão não tivesse pecado, não teria chamado. Por isso que você foi chamado, eu fui chamado para pregar, por causa do pecado do homem. O pecado que originou o chamado. E nesse caso aí, né, a palavra eclesia
que o grego é a palavra correlete que o grego colocou como eclesia. Ok, pessoal? Interessante, né? Vamos lá. Áreas de atuação. Isso aqui eu já passei, né? Não, parei aqui. Eu parei aqui no pregador. Anota-se, portanto... Não é isso? É português aqui, ó. Isso. Nota-se, portanto, que o desejo de Deus, mesmo no Antigo Testamento quanto no Novo, era de agregar, ajuntar, reunir seu povo. Hoje, o que chamamos de comunhão da igreja é o resultado final deste anseio divino em relação a si e ao seu povo. Também, pessoal, Jesus, há um termo que também lá na Bíblia fala que quando me levantar, atrairei todos a mim, né? Também tá ligado nesse sentido aí também, de atrair. Então, você vai perceber, irmãos, que do Gênesis até a cruz é Deus chamando o povo, né? É Deus chamando o povo à salvação, ao arrependimento. Então, já vem de lá. Então, na verdade, quando Deus falou para Abraão, para Adão, colocando Abraão lá no jardim do Éden, quando Deus chamou, igual um pregador que estava pregando lá em Londrina, tá? Lá em Londrina, só Londrina dessas coisas. O cara pregando assim na praça, desce da árvore, Jeremias, desce da árvore, Jeremias. Aí o cara falou, Jeremias não, é Zaqueu, desce daí que é lugar do Zaqueu, desce daí que é lugar do Zaqueu. É só em Londrina acontece essas coisas, brincadeira. Então, na verdade, a Bíblia, por toda ela, Deus, quando chamou Adão ali, irmãos, ele estava falando de igreja. Olha só, rapaz, que eu acho que isso é interessante, hein? Pedro, quando ele chama Adão e chamou Deus, né? Icarral Adaham, Adonai Icarral Adaham, e chamou Deus, ele estava profetizando já a igreja, rapaz. Então, na verdade, a igreja, ela é a voz de Deus no jardim. É muito lindo isso, né? Que coisa linda. Interessante. Conceito sobre eclesiologia. Como temos observado, a vontade de Deus em agregar os que a ele prestam culto. Veja estas intenções de Deus através da declaração do próprio Filho Jesus. Mas eu, quando for levantado... esse texto que eu estava falando, ó. Mas eu, quando for levantado, atrairei todas as pessoas para mim. João 12, 32. Quem me ajuda aí? Onde é que está aí o verbo aí? O correlete aí? Onde é que ele se encaixa? Em que verbo aí? Faz exegese do texto aí. Mas quando eu for levantado, atrairei todas as pessoas. Atrairei, né? Atrairei. Chamarei, convocarei. Uhum. Outra coisa, quando eu falar assim, ó, o João fala assim, ó, a palavra está em vós, não é isso? E vós já venceste o maligno. Quando ele fala assim, ó, o que estão ligados a mim, enxertado a mim, é tudo em cima desse verbo aí, ó. É tudo estando nele, arraigado nele, chamado por ele. É tudo em relação a esse para mim, esse é o verbo mais importante da Bíblia. Para mim. Porque ele é um verbo-chave. Ele chaveia o Antigo e o Novo Testamento dentro de uma linguagem só, que era a igreja lá no Éden, que Deus profetizou, e ela vendo sendo cumprida por Jesus, e nesse verbo, não pensando só a igreja como uma instituição, né? Mas como ajuntamento. Que coisa linda, cara, isso aí. Vamos lá. João 12, 32. Vemos também em Êxodo 3,18 mais uma ideia da eclesiologia. E ouvirão a tua voz, e ireis tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus encontrou-nos, pois agora deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Aonde que essa palavra se encaixa? Em qual verbo aí? Né? O Senhor dos Hebreus encontrou-nos. Ela vai fazer um link exegético com tabernaculou, que é o Deus que habita. Rapaz, veja bem, presta atenção aqui nessa poesia. Adão não estava no Éden com Deus, conversando dia a dia? Então Adão habitava com Deus, certo? Quando Adão pecou, ele saiu da sua presença. Deus manda o verbo
Carral, vem, né? Chamou. E agora, lá no deserto, Deus está dizendo assim, eu quero me reencontrar com o meu povo. Eu quero tabernacular. Então, esses verbos, eles linkam um ao outro. A intenção de Deus é esse relacionamento. Que coisa linda isso aí. Ontem eu fui orar aqui de madrugada, eu tinha uma listinha para orar para Deus, eu comecei assim, eu comecei a glorificar, eu comecei a adorar, eu não pedi nada ontem. Quando eu vi, já tinha já meia hora, eu tinha que levantar, eu só fiquei naquela... É aquele momento que Deus quer esse encontro, né, cara? Esse momento de encontro, esse tabernáculo, tabernaculou, esse carral, né? Ok. Êxodo 3:18. Outra ideia de ajuntamento é expressa em Êxodo 5:1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa meu povo para que me celebre uma festa, celebrar também no deserto. Através desses textos podemos observar claramente o que está motivando o movimento eclesiástico por toda a Bíblia, toda a história. A real intenção de Deus sempre foi agregar seus filhos, seu povo, para consigo. É muito bom, irmãos, usar na apologética esses textos para combater esse negócio do crente falar assim, eu não preciso ir para a igreja, não. Não. Que ficar em casa eu leio a Bíblia, em casa eu oro. E agora tem esse movimento aí, né, do sem terra, ou do sem igreja, né? Movimento MSC, né? Não, MSI, Movimento Sem Igreja, né? Eles dizem que não precisa mais, porque isso é sistema. E o que eu faço com esse monte de texto aí? O que eu faço com eles? Eu jogo aonde? Tudo isso aí, ó. Ó, sempre o desejo de Deus foi agregar seu povo. Como é que eu faço com esse texto? Como é que eu faço com os textos lá de Atos? Eles estavam unânimes do templo, servindo ao Senhor, estavam no mesmo lugar, reunidos. Rapaz, o pessoal, sabe o que é, professor Cido? O pessoal faz uma Bíblia paralela à Bíblia deles. Pega só os textos que alimentam aquela ideia e pronto. E faz aí uma religião, né? Aí tá esses textos que você pode usar nesse caso aí para você combater esse tipo de ideia que estão disseminando. Inclusive no Brasil, esse movimento tá forte lá, os sem igreja. E a maioria é o pessoal que tem dinheiro. Parece que é uma coisa. O cara acha que tem dinheiro, acha que ele manda na igreja, acha que ele pode, sabe? É a maioria esse pessoal. É tudo empresário, esse papo. É tudo os mãos de vaca para não ser dizimista, esse povo. Mas Deus cuida dele, Deus cuida, fica tranquilo. Eu quero lembrar vocês que os caras que foram empurrar Sadraque, Mesaque e Abednego morreram no caminho queimado. Deus vai queimar quem te empurra, fique tranquilo. Deus vai queimar quem te empurra. Não tem problema não. Fundamento, carral. Carral. Carral é uma palavra hebraica antiga, significando uma reunião, um encontro de pessoas. Esta forma espontânea de organização social surgiu após a destruição do Estado judaico. A principal função do Carral é a mediação entre o governo e a comunidade judaica. A palavra Carral significa convocar, e foi dela que surgiu Correlete. Daí o grego trouxe Eclesiastes. E por fim, Carral, Eclesia. Há uma forte tradução para Carral que é chamado para a obra de Deus logo após o pecado de Adão. Veja, mas chamou o Senhor Deus Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Gênesis 3:9, percebeu? O homem foi chamado por causa do pecado. Quer que vocês prestem atenção numa coisa agora aí? Essa pergunta de Deus para Adão é uma pergunta de relacionamento, certo? Deus não está dizendo assim, ó, quem foi que pecou? Porque, ó, por exemplo, o Adalberto chegar em casa hoje e tiver um vidro quebrado, ele vai perguntar, ei, Miguel, o que você fez aqui? Por que você quebrou esse vidro? Não foi eu, não, foi a mamãe. A pergunta de um pai, quando encontra na casa um acidente, é perguntar quem foi? Quem quebrou? Quem que fez isso? Deus poderia ter descido e dito, quem pecou, né? Bom, seria uma incoerência porque Deus sabia, ele viu tudo. Que, aliás, para mim,
O momento em que a Eva caminha para a árvore e pega na fruta foi o momento mais crucial que Deus viu. Que ali o seu plano todinho estava indo para água abaixo e aquilo ia provocar a morte de Jesus, né? Mas aí, ele vem no jardim, ele faz a pergunta, onde estás? Então, presta atenção, pessoal. Essa pergunta é uma pergunta de relacionamento. É uma pergunta de quem se relaciona. Não é uma pergunta de um punitivo, um juiz. Quem foi que pecou? Não. Onde estás? Por quê? Porque quando Deus voltou, Adão estava no local de encontro com Deus. E Adão corre para dentro do jardim. É interessante, porque Adão, irmãos, ele não foi feito no jardim. Você pegar o capítulo de Gênesis lá no começo, Adão é criado fora do jardim. O texto é bem claro. O texto em Gênesis 2 diz assim, ó, e Deus pegou o homem e colocou no jardim. Por isso que o homem é esse cara meio rude, meio selvagem, diferente da mulher, porque ele foi, a natureza dele é a natureza de jungle. Ele foi feito fora, né? E Eva foi feita dentro do jardim. Por isso que ela foi muito dócil, né, com a serpente, acabou perdendo a salvação lá, perdendo as bênçãos do Éden, porque não tinha ideia como é que era lá fora. Se ela soubesse como é que era lá fora, não teria, né, feito o que ela fez. Mas Adão foi criado fora e foi jogado dentro do jardim. Então presta atenção aqui numa coisa. Adão, ao invés de correr, por que ele não correu fora do jardim? Se ele conhecia lá fora, por que ele não correu para lá? Ele correu para dentro do jardim. Aí tem uma coisa que precisamos notar aí. Na verdade, o que era o jardim? Você lembra? O jardim era as iguarias. O jardim, ele era o quê? As delícias de Deus. Rapaz, o homem tinha tanta folga que nem aguar a planta ele aguava. Diz a Bíblia que surgia um vapor e aguava. Que negócio lindo. O negócio de esticar a mão, pegava uma fruta, né? Coisa linda. O homem não tinha. Ah, rapaz do céu. É por isso que a gente trabalha com dificuldade, porque nós não fomos criados para trabalhar, né? O projeto principal nosso não é de trabalho. Aí o preguiçoso gosta, né? O preguiçoso gosta. Nós não fomos desenhados para trabalhar. E nem para usar roupa, né? Por isso tem que estar tocando roupa toda hora. Mas, o que acontece? Quando Deus chama Adão, Eu soube irmãos, que se- eu ele sempre soube que trabalhar na ideia. Hã? Eu O sempre Adão. soube que trabalhar realmente não era. Porque quando o homem peca, Deus fala assim: agora comerá do suor do teu rosto. Agora você se deu mal, né? Até então estava de boa. Aí o que acontece? Deus chama o homem, aí o homem corre para dentro do jardim. Olha que interessante agora aqui, ó. Olha que interessante. O homem tinha pecado. E quando Deus chama, primeira coisa, ele não corre para a selva, ele não corre para Deus, ele corre para o jardim. Porque o jardim tinha comida, tinha fruta, tinha água. O homem peca e ao invés de correr para Deus, ele corre para o ministério que Deus deu para ele. Porque Deus deu para o cara o dom da palavra, o dom do louvor, do ensino, o dom. O que Deus dá, ele não tira. E você vê muitas vezes no Brasil, o cara está em pecado, mas ele está lá no ministério fazendo as coisas porque ele está no jardim. Ele está usando os frutos que Deus deu para ele. Mas, na verdade, ele tinha que correr para Deus, não era para os frutos. Então, quando há o pecado, olha, isso é muito profundo, hein? Não é para a gente correr para os nossos frutos, esconder nossos dons. Por exemplo, o presidente Fernando Collor, ele dava um discurso que eu chorava. O cara nem crente era. De falar de um jeito que o povo chorava. Porque o dom da palavra, o dom da retórica. Então as pessoas recebem de Deus um dom, Deus não tira o dom. Porque, por exemplo, eu já me questionei, né? Você vê lá, você soube de um cantor que caiu em pecado. O cara não se caiu em pecado, todo mundo soube, a pessoa não se não pediu perdão, não reconciliou e continuou como se nada tivesse acontecido. Aí você fala, meu, o cara tá pregando, o cara tá cantando, lá o pessoal tá. Ah, mas a gente esquece, né? Duas coisas aí. Primeiro que, igual fez Adão. Adão pecou e correu pro meio do fruto. A pessoa corre e se esconde nos dons que Deus deu para ela, né? Agora, a segunda coisa, logo depois não vai ter mais frutos. E aí vai chegar o momento que ele vai ser expulso do jardim. Aí vai ser feio. Porque se ele voltasse para Deus, Deus o abraçaria,
Não sei como é que seria esse negócio do perdão ali, se evitaria a cruz. Seria outra discussão, porque seria outro dia para falar sobre isso. Mas não seria tão ridículo como Deus ter expulsado, né? Eles foram expulsos do jardim. Não foram nem pegados na mão, assim, um para fora. Não, foram expulsos. E como Deus fez isso, eu não tenho ideia, mas foram expulsos, né? Então, é interessante a gente ver todos esses detalhes aí que aconteceu nesse período. Espera aí. Eu acho que eu quase... Ah, não, ok. Eu vou voltar aqui. Vamos dar... Alguém Pastor quer... Leo, Oi, dá uma mexidinha na antena aí. hã? Dá uma mexidinha na antena aí que a internet tá cortando pra gente aqui. Pois é, cara. Eu acho que minha posição aqui. Dá uma mexida na antena aí. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Pede para alguém subir em cima da casa. Eu lembro desse negócio de subir em cima da casa, hein? Vê se agora vai melhorar. Tem que pôr bombril na antena, que ajuda a dar mais conexão. Que é essa voz aí? Entrou uma voz aí. Lucilene, hein? Não é? Ganhou o troféu. Ganhou o troféu. Tá faltando a voz. Ah, Ô, Lúcio, nem tem prova hoje? Na Não, próxima, né? hoje tem prova não. Não, na próxima tem prova. Acho que sim, na próxima. Tem. Tem, Lucilene? Não? Tem, né? tem? Ah, então. Eu vou ver isso aí. Mas a Olha a prova tá boa. prova. Mas não é agora não, hein? É na próxima aí. Pessoal, alguém quer comentar algum ponto aí? Quer elencar algum ponto da aula aí? Pode ficar à vontade. Não, tá bom. Tá tranquilo, pastor. Tô pegando. Se o senhor falou, tá entendendo. Não, aí. Tá bem. Amém. Então, vamos partir para a próxima, então. Partir para a próxima, olha, pelo amor de Deus. Falei em partir para a próxima, hoje faleceu aquele ator, né, o Guilherme de Pádua. É. E o pastor Valadão, rapaz, eu conheço ele, sabe? Ele é aquele jeito dele, não é que ele falou rindo, porque virou meme no Brasil hoje, né? Ele falando, morreu, estava em casa, caiu, morreu de infarto, estava aqui no culto. Mas, rapaz, é o jeito dele. Eu conheço ele, é o jeito dele. No Brasil virou meme, e até xingaram ele, coitado. Nada a ver, né? É. Brincadeira. Vamos lá. As subdivisões da eclesiologia, né? Eclesiologia. Ô, Adalberto, o que é eclesiologia? Pode definir para nós aí o que é eclesiologia? Aí tá fácil, né? Logia, né? Logia, estudo da igreja. Origem. Edificarei a minha igreja, a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 18:16. Essas palavras de Jesus, eu edificarei a minha igreja, inaugura um novo templo, e elas foram uma previsão do que estava prestes a acontecer com aquele grupo em Jerusalém. Posteriormente, sobre toda a terra, quando concederia o Espírito Santo para habitar nos salvos. João 15, 26, 27 e 16, 30. Foi uma visão futurística e profética de Cristo, porque ele ainda teria de enfrentar a cruz e a ressurreição. E mesmo depois de tudo, notamos que pela grande comissão, que Jesus não deixou que se iniciasse essa obra sem antes acontecer a descida efusiva do Espírito Santo. Leia Mateus 28, 19 e 20 e também Atos 1, 4, 5, 2, 1, 4. Uma coisa que é interessante, pessoal, é que Jesus ele faz essa projeção, edificarei a minha igreja. Preste bem atenção. Os verbos que vão indicar a ação de Deus no futuro, eles acontecem em um presente. Jesus, ele vaticina, né? Que vaticinar significa profetizar. Ele vaticina a igreja, mas ele sabe que ele não podia continuar sem que descesse o Espírito Santo sobre a igreja. Então, assim, ele fala assim, ó, edificarei a minha igreja. Então, o edificar aí, no original, ele está para fundamento de edifício,
que seriam apóstolos. Apóstolos era um material que era colocado no alicerce de uma construção. Então, ele usa a palavra edificar. Você vai lembrar que depois vai ter um texto que diz assim que ele foi a pedra que os edificadores rejeitaram, né? Tudo aí está em cima da edificação. Então, primeiro ele coloca aí, ó, edificarei, aí vem um artigo definido, a, não é uma, é a, né? Um pronome possessivo, minha. E aí vem um sujeito, que é a igreja. Nesse caso aí, é a igreja, mas ela está com sentido de verbo. No primeiro século, eles diziam assim, ó, vamos igrejar, né? Vamos à igreja. Não havia realmente a conotação de parede. Era mais realmente... Tanto é que se fosse parede, a conotação, Israel teria usado para falar da sinagoga. Israel usa Bet Knesset, que é casa de oração, que no caso Bet é casa física mesmo, né? A palavra lar, preste bem atenção agora aí, a palavra casa e a palavra lar. A gente no português é a mesma coisa, em casa tem o meu lar, né? Meu lar é minha casa. Mas a palavra lar, ela vai aparecer no primeiro século, quando a igreja está entrando em Roma. Lares era um deus romano, era o deus das casas, por isso que chama de lar. E quando você vê a igreja fazendo culto nas casas, era porque existia também o culto dos lares, que era o culto para esse deus, o lar, aonde eles ofereciam oferendas para os deuses, no caso desse aí. Então, a palavra lar, claro, continue usando, que a nossa... Ninguém está falando em Deus aqui, né? Mas ela foi, a origem dela era lar. Por isso que você vai ver na Bíblia, gente, por todo o Atos, o que a palavra fala? A igreja que está no lar de fulano, é isso? Não. A igreja que está no lar de... Não. A igreja que está na casa de Rod, a igreja que está na casa de... Né? A igreja que está na casa... Que a palavra lar, ela vai entrar com a conexão romana. O lar era um Deus. Por isso que o culto no lar, a gente usa falar por ignorância histórica. Mas Deus sabe que falando do lar. Porque no português, o lar virou a casa, um momento íntimo. Mas na origem da palavra era um Deus. Então, fazer um culto para o Senhor no lar é pisar na cabeça do ídolo, né? Por isso que é interessante isso aí, ó. Né? Edificarei a minha igreja. Aí as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste bem atenção. O que seriam essas portas do inferno? O pessoal lê esse texto, às vezes até prega e não presta atenção, né? Essa palavra portas aí, ela está para... O que é uma porta da casa? É a porta de entrada central, entendeu? Você pode ter duas portas na sua casa, mas uma é a porta central. É a porta que entra, a porta do começo. Essas portas aí significaria os principados e potestades e príncipes das trevas, do inferno. Ou seja, a igreja teria uma imposição, um poder maior. Olha, me preocuparia uma coisa, se nós fôssemos, edificaria a minha igreja e o inferno não prevalecerá. Porque o inferno prevalecer é uma coisa, mas a liderança que tem que primeiro ser vencida. E Jesus coloca aí, ó, e as portas. Por que as portas? Por causa dos principados, da maldade, de tudo quanto é mal, cada principado trabalha em cima de uma área, né? Assassinato, infidelidade, mentira, roubo, corrupção. E aí, ó, na verdade, gente, eu estou fazendo uma exegese do texto, desculpa aí. Eu me empolguei aqui, eu estou fazendo uma exegese. Por isso que a exegese é muito linda. Aí você entende por que um obreiro fica num versículo uma semana, às vezes, cara. Numa palavra por palavra. Ó, no comecinho aqui, ó, edificarei a minha igreja, eu tenho um verbo, eu tenho um artigo definido, eu tenho um pronome possessivo, eu tenho um sujeito. Sujeito, né? No caso ali, a igreja.
vai fazendo aí você faz uma linha de comparação espiritual e você vai entender aqui o que isso quis dizer. Esta declaração dele aqui é um fundamento. Não prevalecerão contra ela. Essas palavras de Jesus, eu edificarei a minha igreja, inaugura um novo templo. E elas foram uma previsão dos que estavam prestes. Não, já falei isso aí, né? Já coloquei isso aí. Isso. Isso, já falei. Então vamos lá. Outro ponto que eu quero colocar ainda. As portas do inferno não prevalecerão. Quando ele fala as portas do inferno não prevalecerão, o prevalecer me dá uma conotação de uma força contínua. Eu não vou resistir, porque a resistência, Alberto, uma hora ela pode enfraquecer. A resistência, ela pode uma hora parar. Mas prevalecer, não. Prevalecer é estar validado antes do tempo. É eu vencer um tempo em cima do tempo. Eu estou prevalecendo. Quando o contrário se levanta, eu já Então, rapaz, isso é muito importante. E nesse caso, você vai ter a presença do Espírito Santo. Tanto é que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele fala, ó, ficar em Jerusalém, né? Não sai de lá, né? Faz a manifestação, não sai de lá até que, né? Até que. Vamos em frente. Ó, se alguém quiser falar uma coisa, pode interromper, fica tranquilo, viu? Aleluia. Agora uma parte mais interessante, gente, que vai entender agora. A gente deu uma pincelada etimológica e ministerial da eclesia, ou da eclesiologia. Agora vamos para a parte mais estrutural, a organização. É óbvio que a igreja foi fruto de um mover espontâneo e não havia alguém nos bastidores formando uma organização. Como também o enfoque aqui é organismo vivo e não uma organização estrutural e fria de nossos dias, em alguns casos. Ela se organizou de acordo com a necessidade que surgia. Essas ocasiões foram delineando a postura da igreja em relação aos desafios que chegavam. Veja, por exemplo, que este é o primeiro ato da organização. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Então, quer dizer, quando a igreja cresce, tem problema, né? Tá aí, ó. Tá bem aí, ó. Os judeus helenistas protestavam contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. O que é isso aí? Discriminação. Então, os 12 se reuniram, nesse caso é o Matias, que está aí, todos os discípulos e propuseram. Não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Atos 6, 1 a 5. Desta forma, notamos que o Espírito Santo os orientou em um consenso. Vamos recapitular, na verdade, como é que a eclesia aqui funcionou. Você vai ter aqui o primeiro ato estrutural de uma igreja fundada, né? Veja, a igreja cresceu, teve problemas. Para começar por aí. Então, a igreja sempre tem um problema para resolver, né? Sempre tem um problema. Ela cresceu, teve problema. Eles não tinham essa ideia, que de acordo com o que aconteceu, eles criaram, né, a situação. E também que me chama a atenção nesse texto é que os 12 se reuniram. Nesse caso aí, Matias estava lá. Só que depois Paulo é chamado e ele cobra também essa posição de apóstolo. A pergunta é, quem é o 12º? Porque, na verdade, tanto Matias como Paulo preencheria o lugar do Judas. Nesse caso, quem é por direito? Matias foi lançado sorte sobre ele, né? Mas quem lançou foi os apóstolos. Já Paulo, ele foi chamado diretamente pelo Senhor. Matias viu Jesus, pessoalmente. Paulo viu em visão, que era um dos critérios para ser apóstolo, né? E aí, como é que fica? Quem que é o 12º discípulo? Ok, eu tenho aí 2 pessoas
questão. Não estavam disputando, claro que não. Mas na nossa ideia hoje, lendo, era um, era outro. Eu escrevi um livro, irmãos, e vai sair agora pela editora Tenel, se Deus quiser, dentro de algum tempo já está o livro aí, o 12º discípulo. Quem que é o 12º discípulo? Olha que bonito isso. Uma vez que Judas morreu, ficou aberto, né? Entra Matias, entra Paulo, quem mais? Na verdade, o 12º sempre estará aberto. Você aí é o 12º discípulo. Olha que legal. Não é só Matias, não é só Paulo, eu também. Todos que vieram depois que Judas se foi, preencheu o lugar. E quem que era Judas no grupo? Não era o traidor? E nós quem somos? Nós somos os pecadores, os traidores de Cristo? Olha que bonito isso. Então, o local foi aberto para que o 12º fosse a igreja. Todos nós somos discípulos de Cristo para preencher essa vaga, né? E aí vem Paulo, aí vem Matias, e vai vindo todo mundo que puder aderir e preencher essa vaga. Bom, de certa forma aí, você vai ter a primeira reunião de ministério, né? Vamos colocar assim, do presbitério, primeira reunião do presbitério, para resolver um problema local da igreja. E eles criam, então, um grupo de diáconos para servir as mesas. Outra coisa interessante aí. Eles estão dizendo que existe um grupo que tem que ficar mais na palavra e um grupo que tem que cuidar mais da igreja. Olha só, os dois grupos. Nesse caso aí, vai quebrar aquela ideia de que o presbítero é superior ao diácono, né? Ele não é superior ao diácono. O presbítero, nós vamos estudar isso em Dons e Ministérios, o presbítero ele tem uma função e o diácono tem outra função. Não é questão de sargento e cabo, né? Que nem eu fui numa igreja que ela falou assim, eu comecei como diácono, cheguei a presbítero. Eu falei assim, você está confuso com o seu ministério, porque são dois ministérios distintos, né? Ou você, claro que você pode ser diácono e ser presbítero, né? Mas e outra coisa, e pode até de presbítero voltar a ser diácono. O negócio aqui é função distinta, né? Não é exército que tem divisa, né? No caso, a divisa só na MRV que temos divisa, o resto não tem isso, não, divisa. Não é o caso de divisa, né? É igual a questão do ancião, do presbítero e do bispo, também são as mesmas funções, biblicamente falando. Mas as igrejas desenvolveram uma hierarquia própria. Nós vamos entrar agora em hierarquia. Algumas resolveram usar termos hierárquicos, né? No caso da congregação cristã do Brasil, ela tem os anciãos, que seriam o presbítero, seria o pastor. E aí vai. Então, esse aqui, gente, Atos 6, é o primeiro ato eclesiástico da igreja. Anota aí. Vamos agora para a hierarquia, né? Falar em hierarquia no começo da igreja é algo interessante. É claro que havia um reconhecimento de liderança na vida de um presbítero. Porém, o diácono também exercia seu valor de grupo. Há uma corrente de pensamento cristão evangélico em nossos dias que se assemelha ao modelo militar. Tipo, eu já ouvi frases assim, eu comecei como auxiliar, eu fui a diácono, agora vou a presbítero. Na verdade, na Assembleia de Deus, o cooperador, o diácono, ele é um pré-candidato a um desses serviços. Ele pode ser um presbítero no futuro, ele pode ser um diácono. Agora, existem alguns ministérios da Assembleia de Deus que a pessoa necessariamente, para ser presbítero, tem que ser um diácono primeiro. Não sei se o pastor Ciro sabe disso. Tem algumas igrejas da Assembleia que elas usam esse parâmetro, né? Para a pessoa chegar a presbítero, tem que ser diácono antes. Já outras igrejas usam dizer que uma vez você é cooperador, você passou, eles dão um ano de probatório, você passou no período probatório, que é o período da experiência, você pode chegar à diaconia. Mas isso é uma diferenciação local, não é bíblico, a gente não vai discutir. Uma coisa que eu estou mostrando para vocês como é que a Bíblia enxerga essa questão hierárquica, né? Agora, o modo de você fazê-la nas igrejas, cada um tem uma definição, né? Todos estão relacionados à hierarquia, né? Eu terminar Pastor, aqui. Sim, eu não fui consagrado, né, no caso, a diácono, sim. porque eu, como cooperador, eu fazia todas as funções na igreja. Eu era tesoureiro, depois fui líder de jovens e até fiquei como segundo na igreja. Teve uma vez que não tinha ninguém, aí, tipo assim, o pastor saiu e colocaram um outro pastor na igreja, que era um presbítero,
e eu fiquei como segundo dirigente da igreja, como cooperador. E por fim, depois, fui consagrado a presbítero, não fui consagrado a diácono, né? Aí o exemplo tá Até aí, ó. eu falo com as pessoas, hoje eu sou o diácono que eu não fui consagrado. É verdade. Ô, pastor Cido, em meu caso também, eu fui direto a pastor. É, Eu não passei por essas fases, né? Porque a nossa é. igreja tem aquele negócio tipo academia das agulhas negras, né? Cadete, aquela escola de Uhum, oficiais, né? Então é é. interessante, mas a Bíblia fala É, das e eu tive funções. que ralar. Eu tive que passar por cooperador, aí depois diácono, depois presbítero, e agora que aconteceu o mistério aí, não é fácil não. Você foi... É. Ó, temos 3 exemplos aqui, ó. 3 exemplos aí diferentes. O que nós temos que aprender, irmãos, é que a Bíblia, ela dá as funções, né? A hierarquia, você vai entender quando cada igreja tem o seu jeito. No caso Sim, aqui da Bíblia, ela também não tá colocando hierarquia, não. Ela fala em honra. Ela fala em honra. sim, Gente, veja só. Veja o caso de Estevão. Veja o caso de Filipe. Quem que era Filipe? Era diácono. Era sim, pregador, rapaz. Filipe sim, juntava multidões em volta dele. sim. Se você fosse falar que só quem pregasse fosse os apóstolos, e aí, como é que ficaria? Né? Interessante. É. Eu comecei como auxiliar, fui a diácono e agora sou presbítero. Como se fosse desta forma, fui recruta, passei soldado e logo vou chegar a cabo e sargento. Ora, em termos de igreja, as funções são distintas e operam no mesmo sentido. Sabemos que ao que preside, devemos a honra de acompanhar a visão de Deus em seu coração, mas não necessariamente significa uma estrutura rígida, hierárquica. Em termos administrativos, concederam a nomenclatura de pastor-presidente, bispos, secretários, mas isso não desqualifica o trabalho essencial do corpo de Cristo enquanto servos e servas. Eu já vi o pastor Cido algumas vezes limpar o chão com mop lá em Oxford, né? E não é diácono, é o pastor central da igreja, né? Então, quer dizer, é isso aí. A gente tem aquela função que Deus dá no sentido da honra, né? Mas todo mundo está envolvido na obra, né? Cada um faz um pouco. Quem ganha é a obra de Deus. Amém. Vamos lá, o governo. A terminologia governo pode soar assustadora. No entanto, aqui o sentido é de coordenação, organização, como organismo, direção e condução. A igreja iniciou sob reuniões de conselhos. Não havia um líder aclamado, oficial, votado. Era algo informal, sob consultas e orações. Com o passar do tempo, a igreja sofreu muitas influências de povos e pessoas. Alguns personagens eram realmente convertidos, outros não. E desses não conversos, transformaram a igreja desde o governo político até bélico, né? Mas sempre Deus manteve remanescentes para não deixar a essência da primaz da igreja. Em capítulos à frente voltaremos a este assunto com mais propriedade. Alguém quer colocar alguma coisa para nós aí? Fazer um comentário? Pode ficar à vontade. Eu vou chamar a prova aqui Eu acho agora. que eu acho que já foi falado, né, pastor? A gente não depende, por exemplo, de um diploma para que a pessoa seja um pregador, seja um obreiro, né? Eu acho Isso. que é bom, vale a pena. Uma vez o pastor Ivo, ele falou assim, ó, nenhum diploma faz um homem de Deus, mas, se possível, todo homem de Deus deve ter um diploma Amém. em termos de conhecimento, entende? Porque realmente a gente vê muitas coisas, né? E o que o senhor falou aí, às vezes esse tipo de situação leva pessoas a ter um certificado, faz uma faculdade, mas não tem o chamado de Deus. E Exato. acaba transformando a igreja, como o senhor falou, até em uma igreja de bélica, né? É Então, bélico. assim, é muito. Eu acredito mais assim, né? O que a gente aprendeu é mais num chamado divino, um chamado espiritual, Deus reveste, Deus dá graça, mas a pessoa também tem que buscar, né? Aquilo a gente não vai ficar parado e achar que Deus vai colocar tudo, né? É. Mas Verdade, é mais pastor. ou menos isso. Verdade, pastor. Obrigado pela participação aí.
Exatamente Amém. isso. Agora poucos têm essa compreensão, viu? É, Tem gente que é gente grande aí que pensa muito errado aí. Fazer o quê, né? né? Você vai peitar, você fica queimado? Ok, É, E tem, pessoal. Vamos à não, prova aí. Pegou não, aí? e tem também um peso, quando você fala de hierarquia, que é assim, na verdade, você, quando a graduação entre diácono, presbítero, evangelista e pastor, é assim, quando o camarada é membro da igreja, ele chega na igreja, ele senta lá e senta para comer. É igual você estar em um restaurante. No restaurante, quem te serve são os garçons. E quando você está entre evangelista e pastor, você está sempre servindo. É muito difícil você conseguir ver se ver como pastor ou como evangelista sentado esperando acontecer. É, Você tem que fazer acontecer, porque é meio automático. mas Ou tem. seja, as Mas tem quem pessoas faz estão isso. prontas para comer. Por exemplo, se você vai em qualquer igreja e a sua qualificação como servo é de presbítero acima, você tem que estar sempre preparado, porque se você é presbítero acima, alguém vai te dar uma bandeja para você servir o povo com a palavra ou qualquer coisa. Tem que estar sempre pronto. Então, tipo assim, você sempre vai servir, você nunca, raramente, você vai sentar para aprender, porque você vai ter que servir, sempre servir, sempre servir. Mas tem Então, uns tipo caras assim, aí na que verdade, gostam. em vez de você subir, você abaixa. Mas tem uns caras aí, é. Pedro, Você vira que gostam servo. de ser Não tem servido, viu? como. Tem uns caras que gostam de ser É servido. inevitável. É inevitável. Qualquer lugar que você vai, tipo assim, se o camarada é presbítero, qualquer igreja que ele vai, por menor que seja, por maior que seja, alguém vai sempre esperar alguma coisa de novo. Chega com a carteirinha de presbítero. Com certeza ele vai ter oportunidade para servir o povo. E a função do ministro, nesse caso aí, do presbítero, evangelista, é servir a igreja. É só isso. Amém. E não tem desculpa, tem que servir. E outra, e não tem. E na minha opinião, ou melhor, que eu aprendi ao longo desse tempo que a gente está por aí, que não tem aquele negócio que eu não estou preparado. Não existe isso. É o soldado em combate. Que nem, por exemplo, o pastor no domingo agora, assim que começou o culto, nós fizemos até um comentário assim: será que o pregador vai vir para o culto? Vai vir hoje? E eu estava preocupado. Só que assim, eu já estava pronto, se precisasse, eu estava com bala na agulha para poder fazer acontecer. Ó, E é nossa obrigação. Serviu porque a igreja estava ali precisando e não dá para, tipo assim, não existe não estar preparado para servir o povo. Como garçom, você está sempre preparado. ô Pedro, aquele dia que o pastor Cido estava no aconselhamento lá embaixo, não subia, e você começou o culto lá, você falou comigo, vamos começar, porque está na hora. Tava o É pastor exatamente Cido e isso. o pastor André envolvido. Eu olhei para você, você me olhou para mim, tipo assim, eu tô dirigindo, você vai pregar? Eu falei, vamos lá. Aí eu falei, bom, eu vou conferir primeiro, né? Porque eu já peguei, tirei o 38 para fora, já coloquei uma bala na agulha, já É me bem isso. armei. Aí quando É bem desci a isso. escada, o pastor vinha subindo. Eu falei, pastor, dá para pregar? Falou, dá. Então, aí descansei, entendeu? É Desarmei. isso. Mas é isso Não, aí. exatamente isso. Como eu vi que o senhor estava ali, eu falei o seguinte: já o pastor Eliseu está aqui, então é o seguinte, qual a minha opção? Ele faz uma coisa, eu faço outra. O que o senhor quer fazer? Por exemplo, vai lá dirigir. Fui lá dirigir e o senhor estava pronto para pregar. Prontinho. E o povo nem Então é notou, isso, tipo cara. assim, não dá para esperar. Exatamente, não dá para esperar. Tem que fazer acontecer. E o Então, povo. tipo assim, a graduação é isso, você está lá para servir a igreja está lá para se alimentar, e nós vamos servir como garçom a igreja, é isso. E outra coisa, Pedro, o povo nem notou, né? Para o povo foi Não, normal, foi um culto normal. Só é sabe bem nós isso, estava ali, entendeu? é exatamente isso. Pastor, pode ficar tranquilo. Próxima vez, manda bala que nós não É, seguramos lá embaixo. A gente segura lá pro senhor. Amém. isso eu chamo de um ministério brindado, pastor. Amém. Amém. Né? Quando as coisas acontecem e a igreja não percebe o que está acontecendo nos bastidores. É isso aí. É isso aí. Olha, o senhor mesmo muitas vezes falou comigo assim, ó, tô aqui enrolado aqui para chegar meio atrasado. Comecei o culto, eu não falei nada, o senhor chegou de boa, né? Né? Ou teve situações que o senhor não pôde ir, e eu falei, ó, nosso pastor está em diligência ministerial, entendeu? Então isso Sim. aí é muito importante, muito importante. É. Vamos lá, a provinha de hoje, Lucilene? Lucilene não está aqui, não. Ah, tá não? Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, pergunta número 1 aí, ó, rapidinho. Em Mateus 18:16 está registrado o quê? Ó, isso aí tá fácil. Os fundamentos, que é aquele texto, né? Eu edificarei a minha igreja. Ó.
aprova edificar, viu, Adalberto? Cadê a agência, meu? Cadê a agência? Tá fazendo janta hoje? A gente está num assunto familiar aí. Eita, glória. É, Amém. Mateus 18, 16. Está estado o quê? A. Os fundamentos da igreja. B. O ministério apostólico. Ou C. A organização eclesiástica. Ele fala edificarei. Ele está falando sobre fundamentos, ministério ou organização. Né? Você coloca um A, um B ou um C. Pergunta 2. Pastor, a prova, a Luciane tinha mandado lá no grupo. Ah, é? Ela estava no grupo, a prova. Então, mas eu preciso ler a prova. A gente vai acompanhando aqui, vai. É? Tá aqui. É. Você vai preenchendo aí. Vou mandar para ela. Antes de ser uma organização, a igreja é o quê? A. Uma ideia do apóstolo Paulo. B. Um lugar que indica um prédio. Ou C. Um organismo vivo. Essa aí também foi demais, né? Essa aí foi de bônus. Eu vou nem repetir essa aí. O trabalho de presbítero e diácono é o quê? A. É uma questão hierárquica. B. É diferente o trabalho e distinto o serviço? Ou C. É uma promoção de níveis? Também tá fácil. Essa prova tá boa. 4. O governo da igreja primitiva era o quê? A. Por importância de cargo. B. Através da cultura grega influente. Ou pelo mover do Espírito Santo? Eita glória. Amém. Tudo certo aí? Deu? Ok, 5 minutinhos para molhar o bico. pode corrigir? Já vai corrigir a prova? Já. Não, você vai mandar o resultado lá para a secretaria. MRV é a escola séria, rapaz. Que é isso? Tô brincando aí? Brinca não. Ô, pastor, você viu que eu mandei uma foto pro presidente aí, você viu, né? É? Que tem os dois aqui, ó. Eu mandei no grupo a foto do Samuel Câmara lá. Aham. Yeah. Tem esse aqui, né? E tem esse aqui, né? É. Tá bom? Então, 5 minutinhos a gente volta, tá, gente? 5 minutinhos. Glória a Deus. Comida de tudo quanto é lugar. Que é comida boa. É. Hoje a gente tem muita dificuldade de pregar, né? Pelo menos eu tenho. Eu também tenho, sinceramente. Não, você viu o dia que a irmãzinha falou para mim e pro senhor lá? Nossa, que bom estar aqui, porque aqui a gente consegue ver que a igreja tem palavra. Por que dificuldade? Tipo Por assim, quê? não, Por que por quê? Porque hoje, pastor, tem muita gente, ainda mais agora nessa época de pandemia que teve aí, o pessoal come comida de tudo quanto é lugar. E outra, quando a comida de tudo quanto é lugar, assim, cada um tem uma ideia diferente do segmento. Tipo assim, quem era assembleiano há alguns anos atrás era só assembleiano. A teologia era a teologia do nosso segmento religioso dentro do pentecostalismo. Aí o pessoal ouve um monte de coisa por aí, de várias igrejas, do pós-milanismo, e depois eles pegam e vêm para a igreja assistir um culto e alguém ministrar, ele acha que não é daquele jeito, não. Não concordo. Confuso, hein? É confuso. Hoje em dia, com o advento da internet, rapaz do céu. Isso é verdade. cada uma. O problema é que sempre existiu, sabe? Mas com a internet agora, aí publica, né? Publica. Não, e as pessoas, ó, eu tenho um cliente que trabalha comigo hoje, pessoas que trabalham comigo, e de acordo com o tema que você vai talvez discorrer assim num assunto, a pessoa tem a coragem de falar assim, não, eu não concordo, eu penso assim, pensa diferente. É Não, interessante, porque tipo pior. assim, louco. Pior aquele que você mostra na Bíblia. Ele fala, discorda. Isso. Não, discordo. Eu não penso assim, eu acho que não é isso. Você fala, gente, meu Deus do céu, cara. Estudei tanto para poder ter essa interpretação aqui, e o fulano vem aqui falando que não concordo, tá errado isso aí. Ele fala assim, aí eu penso diferente disso. Olha, infelizmente. Não, como é que você vai pregar? Como é que você vai pregar na igreja assim? Vocês estão sentados aí? Eu participo de um grupo de zap de teólogos. Ei, chegou a benção aí, ó. Minha irmã, Deus abençoe, viu? Tira foto de você aí, viu? Glória a Deus. Para alegrar, para alegrar.
Tá no mudo? Não? Não. Ah, Pai Senhor, eu tô no mudo. Ué, Eu me sinto muda. Ô, pastor, eu me sinto muda quando eu tô no online. Daí eu fico aqui, ó. Ai, gente, tô te vendo. Pensei que tava no e mudo. aí, Tô ó. te vendo, gente. Tô te vendo, gente. Ontem, gente, eu vi no grupo de pastores, eu não acreditei de um pastor perguntar para o grupo quem cria na ressurreição literal de Jesus. Rapaz, e pior que tinha uns 4, 5 que não acreditavam, não. Eu falei, vocês são pastor da onde, gente? Que é isso, gente? Onde é que chegou esse negócio? Ah, não. É. Misericórdia. Misericórdia. Dá vontade de pegar minha esposa e ir pro cantinho da serra, ficar numa igrejinha de 6 banquinhos de madeira, servindo a Deus, sempre esperando o arrebatamento chegar. Pelo amor de Deus. Vamos matar Aí é mais uma mais aula. um. Aí Oi? vai ser mais um MSD, O que é isso? Ministério do Desigrejado. É. Não, MDS. MSM, Ministério Sem Ministério. Pastor Eliseu, Pastor Oi. Independente. só uma correção. Lá na prova, na questão número 1, que fala sobre o texto de Mateus 18, 16, na verdade está invertido, é 16, 18. Eita, é o dedo nervoso, né? Na hora de bater a letrinha. Só Obrigado, para. Adalberto. Aqui também está invertido. Ó, Ah, então nessa- vamos. Ah, de novo aí tá invertido? acredito que sim. Vamos ver qual é. Está invertido também. Porque Mateus 16, 18, 16 é outro texto. E eu também estou vendo que o primeiro parágrafo dessa lição está repetindo o primeiro da outra, Isso, né? porque em Mateus 16, 18, ele fala essa passagem aí. Essa aqui. Isso. Ah, é o contrário. É o contrário. É o contrário. Obrigado, evangelista Adalberto. Ó, que hierarquia aí. Obrigado aí. Esse é meu marido. É quase aqui, ó. Tá quase aqui, ó. Né? Amém. Ah, Então, vamos pular o primeiro parágrafo, então, porque está igual. Não sei porque aconteceu isso. Vou ter que rever, então. Agora, acontece, né? acontece. Brincadeira. Ok, é muita coisa. Não, mas na verdade o que tá invertido são só os números, entendeu? A Sim, não, eu palavra peguei. Eu peguei lá. Eu só vou capítulo. anotar para corrigir no original. Eclesiologia e o social. Em Atos 2, 43, 45, a Bíblia nos dá a ideia de um grande amparo social e amor ao próximo. Não havia uma preocupação com a parte social. Lembra-se que as pessoas questionavam Jesus se o cego teria nascido assim por causa do pecado dos pais. João 9. Para os povos da antiguidade, a pobreza, a peste, a doença, a deficiência era um castigo divino. Veja o que diz Nicholas Corrent. Desde o surgimento da humanidade, que a deficiência é uma questão de ser refletida, pois cada época, contexto histórico e social se mostram inerentes a essa reflexão por tratar de um questionamento preocupante, como assustador, levados por concepções e, pior, pelas ações que essas sociedades faziam com os deficientes, como também nos proporcionam questionamentos que nos levam a analisar as pessoas como ignorantes, maldosos e preconceituosos, como também nos traz a confiança e a convicção de que a deficiência não é uma dificuldade. A igreja veio quebrando esse paradigma, conforme o texto de início. A eclesiologia foi moldando o perfil social daquela época. Então, importante entender isso aí agora, que parece que é um assunto trivial, mas não, ele é muito importante. Em 1755, quando John Wesley iniciou aí na Inglaterra a humanização dos presídios, ele foi questionado porque todo mundo achava que o que estava preso lá, o que estava condenado, ele era um castigo de Deus em cima dele, pai. E quando o Clube Santos se reuniu em Oxford, eles decidiram em 1730, em 1755 foi a lei da humanização que o John Wesley ajuntou com um deputado John Howard,
não é deputado, aí no caso é da Casa dos Comuns aí, que já existia na época, para formar uma lei para higienizar os presídios. Era muito comum na Inglaterra aí os presos morrerem de infecção de rato, de pneumonia, as condições desumanas. E aí mesmo em Oxford tem o Castle. O Castle tá aí, eu tive esse tempo aí, eu passava no Castle lá, e lá era uma prisão muito conhecida. Essa prisão aí é do século XIII, já pensou? Aí em Oxford. Sim, Eu pastor. entrei lá, pastor. Ah, você foi. Eu não consegui, pastor. O dia que eu fui, estava cobrando 14 euros, não tinha dinheiro, não consegui entrar. Eu não sabia. Exatamente, o guia que nos acompanhou lá, ele falou que tem uma sala lá que cabia, parece que 27 pessoas, e chegava a ter 67, mais de Meu 60. Deus, meu E Deus. eles ficavam todos de pé e faziam as necessidades ali mesmo. Ele falou assim que aquilo ficava até no tornozelo as coisas tudo ali, e era realmente isso aí que o senhor está falando. Meu Deus, exatamente. O É. metodismo ele vai inaugurar esse princípio, porque para o pessoal da época, mesmo os evangélicos, no caso aí, os reformados, né, os católicos, os evangélicos estavam em formação, estava acontecendo já, eles diziam, pastor, que era a mão de Deus, que era a punição de Deus, Uhum. que era assim esse negócio aí. E o evangelho vem quebrando essa dificuldade. Veja que o próprio Jesus, naquela época, indicou, né? Então, hoje em dia, você fala assim, que nem eu vi há pouco dias aqui, você vai ajudar a pessoa, não quer nada, depois não volta. Mas quem mandou a gente ajudar para que ele volta? A gente ajuda porque a gente ama o trabalho da igreja. Se voltar para agradecer, amém. Se ficar com a É. gente, amém. Eu que fui pastor de imigrantes nos Estados Unidos, eu passei na pele isso. Eu emprestava meu carro, meu dinheiro, meu prato de comida, minha roupa. Gente que eu peguei, rapaz, caído, quebrado, recuperei. Quando estava bom, foi para outra igreja, né? Você vai fazer É. o quê? Se você for É. pensar assim, você não faz, né, pastor? Não, sim. Se você não fizer, você não faz. E É. a eclesiologia quebrou. Porque Atos capítulo 2, né? Aliás, gente, olha, vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando eu falo da MRV, quando eu comento da igreja MRV, eu falo que se enquadra em Atos 4, né? Não havia entre eles algum necessitado. Que eu vi nessa igreja aí, né? Não é porque o pastor está aí presente, né? Não vou querer aqui rasgar seda, até porque eu já falei em outros locais para outros pastores, que é uma igreja bem perto de Atos, que raramente se vê, onde o pessoal realmente se interage, é a família que está ali unida. Eu louvo a Deus mesmo, porque pude perceber isso aí na vida da igreja, né? Espero que nunca mude isso, né? Espero que a igreja não perca esse sentimento, né, nato, né, de Atos dos Apóstolos, né? Glória a Deus. Amém. Posso fazer uma pergunta? Pois, É o seguinte, tudo bem, para nós que hoje somos brasileiros e a nossa nação é uma nação cristã, vamos dizer assim, uma grande parte dela é cristã pentecostal, ou seja, é protestante. É o seguinte, eu tive o privilégio de estar numa cidade, privilégio, sei lá se é isso que eu quero dizer. Eu tive ali na Albânia, e a Albânia é o seguinte, tem a cidade capital que é Tirano, e eu fui um pouquinho mais para dentro, que é perto dos morros lá, que é na cidade de Shkodra. E lá, interessante o seguinte, a Albânia inteira ela foi oprimida pela Turquia durante muitos anos. E a Turquia, ela quis enfiar a goela abaixo dentro do país, da Albânia, para ele ser muçulmano, certo? uhum, Só que é o seguinte, aí eles lutaram durante muitos anos e hoje eles lutaram e venceram em partes, por quê? Porque uma grande maioria são cristãos e a outra parte, tipo assim, então eles não têm meio termo. Uma parte é cristão e a outra é muçulmano. Só que o uhum, cristão lá é o cristão, o ortodoxo, lá de Roma. sim, Então, tipo assim, só que quando eu falo que eles são cristãos, assim, o que eu percebi lá e conversei com algumas pessoas lá, eles são cristãos, tipo assim, eles são, quando eu falo fervorosa, eu quero dizer assim, eles têm uma convicção firme que uhum, que eles são cristãos, tanto que lá tem uma cruz gigante no lugar mais alto da cidade,
do país. Uhum. Tipo assim, como se diz assim, Deus olha para nós, tipo assim, uma cruz gigante. O que eu quero dizer com isso? Quando eles se consideram cristão e eles têm certeza do que eles estão fazendo pelo cristianismo, tipo assim, eles estão na mesma convicção que nós. Uhum. Aí a pergunta é assim, por nós sermos protestantes, como é que fica a situação deles? Eles também são cristãos tanto quanto nós. Tipo assim, no fato deles lutarem, morrerem, para não aceitar ser muçulmano, adorar outro Deus, como é que eles ficam nessa situação? Ó, Pedro, essa é uma área que é uma área só de Deus para resolver isso, porque eu creio que pode haver até católico salvo, né? A questão da pessoa, eu conheço católico que é mais fervoroso, mais crente que muitos crentes, né? Que Sim, aceitou Jesus. Ó, católicos assim não são idólatras. Tem católico que não é idólatra, sabia? não, Tem católico que tanto que, na verdade, eu não vi santo dentro da igreja deles. não tem Até santo lá, tinha não. alguma coisa assim. Você não viu imagem. Eu vi, perdão, desculpa, não vi mais. Só que uma coisa que eu observei também, que talvez, não sei se é por deles, mas É é o porque seguinte, Deus abomina a idolatria, né? Mas eu não só que posso é o julgar, seguinte, eu não posso julgar. aí eu perguntei pro rapaz que estava com a gente, na época lá, que é até nosso futuro antigo genro, é o seguinte, aí eu falei assim, vem cá, mas se porventura Deus um dia me colocar como missionário aqui nesse país, para mim poder pregar o evangelho aqui, aí ele falou para mim assim, não tem a mínima possibilidade. Por quê? Porque você é preto, e aqui eles não aceitam isso. Eles são racistas, eles são extremamente racistas. Meu Deus do céu. Tipo E assim, aí? você não tem chance nenhuma de ser nada aqui, porque pela sua cor você não vai, eles não aceitam. Aí chega Aí no eu falei, céu, não, aí eu o perguntei, Senhor é preto? que tipo de cristão esses caras são que não aceitam preto pra você? Aí pronto, aí eu condenei todo mundo já, pronto. Ó, Pedro, a pessoa chega no céu, Jesus Cristo é um negão? Já mijou? Olha aqui aí, viu? E aí? Como é que vai ser? Yeah. Aquele baita Nunca vi. negão, vinde a Não, mim. Você é Jesus? Não, não. Olha só, o que é isso? Mas, ó, a gente tá rindo aqui, mas é feio. é sério, é sério. É sério, é sério. Mas, Pedro, essas são questões que fogem da nossa raia de pensar. Se a gente colocar a nossa régua, a gente pode condenar alguém. Exatamente isso. Prefiro não deixar, né? É. Eu acho que uma pessoa que morre dessa forma, assim, por exemplo, defendendo o cristianismo, o evangelho, porque quando fala de cristão, falamos de cruz. Uhum. Quando alguém morre ou luta para não aceitar um outro tipo de religião, acreditando na fé que ele tem na cruz, eu acho que Deus faz alguma coisa no coração deles. Pois. Porque não é fácil acreditar na cruz, não. Eu não posso julgar, né? Tem um texto na Bíblia lá que Moisés está lá no deserto e o pessoal falou assim, Moisés, tem um grupo passando dali, eram os ciganos. E Deus falou assim para ele, deixa passar, não mexe com eles não, deixa eles passar. Quer dizer, não tem como não julgar, né? Não tem como julgar. Não. Mas é pertinente, cara, é pertinente. Eu falo isso porque eu falei isso porque no nosso país em si, nós aprendemos ao longo daquele tempo todo lá, a gente falava muito mal da Igreja Católica. Uhum. E quando eu fui lá na Albânia, eu vi com outros olhos. Pois. Tipo assim, porque no Brasil a única igreja que a gente cria uma situação diferenciada no Brasil é só a Igreja Católica. Uhum. É só o crente e o católico. A gente nunca se importou com mesquita, ninguém nunca se preocupou com isso. É. Só com o católico, que é o que seriam os nossos oponentes. Mas é porque é uma questão cultural, né? Uma questão cultural. Vamos em frente. Reeducação da eclesiologia na sociedade. A abrangência da igreja como organismo vivo vai além da missão evangelística. Atingiu a vida social da comunidade. A vida e testemunho da igreja impactou a comunidade. Logo de início, Roma assassinava por pequenas questões. O evangelho ensinou a dar a outra face. O ódio era algo comum. O evangelho trouxe o amor como relacionamento. A sociedade vivia em plena vida de escravatura. O evangelho ensinou o patrão a abraçar escravo. Lembra aquela carta de Paulo, pessoal, do Filemão? Filemão e Onésimo, né? Uhum. Paulo não está ali corroborando a escravidão, mas ele está trabalhando o relacionamento entre escravo e senhor, né? A sociedade vivia em plena, já falei.
Os súditos de Roma se sacrificavam pelos seus deuses e reis, mas apenas o Deus dos cristãos se sacrificou pelo seu povo. Rapaz, de certa forma, o evangelho foi desenvolvendo a sociedade um pouco mais de vida humilde, calma, sem brigas, mortes e miséria. A influência do amor de Deus, a atuação do Espírito Santo começou a remodelar a sociedade. E a eclesiologia iniciou uma nova forma de viver. Um dos impactos foi a alegria. Jesus externou esse desejo em João 16:22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a alegrar-se, mas eu vos tornarei, né? Voltarei. E alegrar-se-á o vosso coração e a vossa alegria, ninguém vos tirará. Um ponto aqui. Eu estive na igreja de Belém do Pará, que é a nossa igreja mãe, no caso aí, do Ministério Central, que a MRV está afiliada, que é a CDB. E o pastor me mostrou, rapaz, eles têm um ministério lá, pastor, que eles constroem casa, sabe? Para os irmãos pobres. Eles têm uma construtora, pastor. Tem bitoneira, tem caminhão, tem não sei o quê, eles fazem as construção, entrega para casa. E sabe, Adalberto, que eu estava vendo lá em Belém do Pará? A igreja faz mais do que o Estado. Só a igreja do pastor, essa igreja local, tem 150 mil membros. 150 mil membros. Eles fazem coisa que o Estado não faz. Então, eles estão cumprindo realmente a função da igreja, que era esse impacto, né, dentro da comunidade. Mas o pastor, você viu, né, pastor, esse ministério lá da casa? Você chegou a ver lá, não? Sim, eu acompanho quando eles estão entregando as casas, a pastora, sempre a pastora Rebeca e o filho deles, que é líder desse projeto, eles filma as entregas das casas. É muito bonito. Muito bonito. Tem casa que eles regularizam também, junto a cartório, né? Outros casos eles compram terreno e constroem, outros casos eles pegam uma casa e reforma. Muito bonito. E eu perguntei uma coisa pro pastor. E aí vocês exigem que as pessoas vão para a igreja? Ele falou, não. Eles têm uma triagem que eles fazem, claro, né? Mas eles não obrigam ninguém para a igreja, não. Só que o pessoal acaba indo, porque é muita... Isso é uma das coisas que eles fazem, né? Achei interessante. E quando eles reformam as casas, eles tiram as pessoas das casas e levam para a casa dos irmãos. Exato, exato, isso mesmo. Algum irmão hospeda os donos da casa, normalmente são idosos, são pessoas com deficiência, mas, enfim, com crianças, né? Mas o trabalho é feito. Ô, pastor Cido, eu tenho aqui o áudio do pastor Samuel. Quando eu fui para a MRV aí em março, eu liguei para ele, para dizer, pastor Samuel, eu tô indo lá para a MRV, que é uma igreja afiliada à CDB e tal. Ele ficou feliz. Ele me mandou R$1.000 de oferta, pastor. Então. Sabia? Eu só não entreguei pro senhor, né? Mas eu usei na viagem. Não. Ele mandou R$1.000 de oferta, dizendo da alegria e abençoando a saída e tudo. Eu tenho um pensamento de trazer eles aqui, fazer um trabalho e conhecer a igreja. Faz sim, pastor. E que benção, viu? Um dia que eu preguei lá para ele na conferência de pequenos grupos, tinha 4 mil líderes, né? Eu liguei e falei, pastor, eu tô aqui no hotel, eu tô tomando um remédio, que eu tava tomando remédio para pressão naquela época, né? Eu tava bem gordo, tava inchado, tava feio, tava uma bola, né? Tava pior do que essa câmera do Adalberto aí. Aí eu tava uma bola. Aí eu falei, pastor Samuel, eu vou pro culto sem terno, o meu terno não cabe em mim, porque eu tô tomando remédio, também inchado. Não tem problema não. Quando eu tava no púlpito lá, rapaz, cheguei, aquele monte de gente internado, aquele púlpito enorme, lá vem ele de camisa de manga. Aí eu falei, ele olhou pra mim e falou assim, o meu convidado não pode usar até, não vou usar também. Ah, pô, cara legal, viu? Puxa vida, que bênção. Vamos lá. Né? Muito bom. Eclesiologia e a família, para finalizar. O fato é que a proposta da igreja em agregar pessoas quebrou toda a estrutura da segregação racial e social. Realmente, pessoal, porque Roma era feita por escalas de classes, né? Roma, a Grécia também. Inclusive, classes até na roupa, o estilo da roupa e o estilo da casa. Hoje em dia você tem um cartãozinho business, naquela época era o tipo da roupa e o estilo da casa. A casa dizia quem você era, entendeu? A eclesiologia promovia uma família além da família,
onde todos se chamavam de irmãos e irmãs. O pai era um só, independentemente de raça, cor e status quo. Isto foi um fenômeno. O movimento eclesiástico fundamentou a família, ao tomar propriedades já contidas nas famílias existentes. De repente, o evangelho dá valor ao pai, à mãe, ao filho. Trata de obediência, submissão e vida em família. Nas palavras do bispo José Damião, a igreja deixou de ser a maior marca de família à unidade. Unidade é a ação coletiva, que tende a um único objetivo: coesão, integração e união. Tudo era feito por todos, tudo em comum. Olha essa frase aí, tudo era feito por todos, né? Tudo em comum. A igreja quebrou. Uma das coisas foi aquela questão de classes que havia, né? Naquela época havia, hoje ainda existe, né? Mas de imediato ela quebrou aquelas classes e uniu todo mundo debaixo de um teto só. Cor, raça, né? Lembra que o Paulo fala sobre, né, os gregos, os trucos, não sei o que, dá uma lista lá, e todo mundo virou igreja, era uma coisa só. Ok, alguém quer comentar mais uma coisa aí? Nesse texto aí, acho que está comentando bastante hoje, né? Hoje foi bem comentado, né? Hoje Valeu foi a bom, pena. hoje foi bom. Quando a Geice não está aí, comenta bem, né? Nossa, mas tá sim, tá sim. Vai falar mal, vai falar mal. Ainda bem que eu não estou ouvindo. Vamos à nossa provinha? Tá, a provinha aí. Espera aí, vamos lá. Vou ter que achar aqui. Não perdi não, tá? Aqui, Era ó. só uma prova hoje, hein? Não, é número 2, é. A prova 2. Olha lá aí, ó. Vai dar certo. Tá muito fácil. As provinhas são abençoadas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar aqui. Cadê? Vamos lá. Achei. Tá aí, ó. Assinale a correta. Primeira. Qual foi a condição fundamental que Jesus deixou para o início da igreja? A. Até que se juntasse muita gente. B. Até o governo romano reconhecer a igreja. Aí sobrou a C, né, Pedrão? Aí. Até que o Espírito Santo tivesse vindo sobre eles. Nossa. Olha, a gente ri, né? Mas quantas igrejas começou sem essas coisas, né? Sem o Espírito Santo descer sobre eles? Imagina. Quer começar Até uma que a gente igreja tá aí, muita irmão? gente. Ora até descer o Espírito Santo. Desceu? Vamos começar agora, né? Jesus teve essa preocupação. Já pensou, pastor Cido? Jesus não usou da emoção aí, hein? Porque ele podia falar na euforia. Vai, pessoal, eu vou embora, mas vocês ficam aí, né? Se fosse tipo eu, né? Vamos lá, vocês vão fazer aí e tal. Ainda bem que eu não sou Jesus, né? Jesus falou assim, ó, vocês podem fazer, mas vão ficar quietos lá em Jerusalém e espera até que desça o Espírito Santo. E foram 10 dias, né? 10 dias. Mas essa resposta primeira aí, hoje, seria essa primeira aí, ó. Até que É. juntasse muita gente. Verdade, verdade. Começa, junta muita gente, aí você pega e abre um salão, porque aí você fala, agora tem uma igreja. Ok, Pastor, a, Ah. a MRV começou com uma oração com 17 pessoas na minha casa e aí nós direcionamos para abrir a igreja. Meu Deus. Deus. E a gente ia daqui a Chip Norton, que são 20 milhas, para abrir uma igreja lá para não entrar em contenda com as igrejas que já tinham aqui. Mas o pessoal não respeita vocês assim, não. Vocês respeitaram, né? A Fernanda que conseguiu o salão lá. Olha que benção, cara. É isso aí. Por isso que tá essa obra profícua, né? Pergunta número 2. Falso ou verdadeiro? A vida eclesiástica em nada impactou ou influenciou a vida social. Isso é falso ou isso é verdadeiro? A vida eclesiástica em nada impactou ou influenciou a vida social. Número 3. Qual foi a reeducação que a eclesiologia exerceu na sociedade da época? A. Novo comportamento em relação ao amor ao próximo. B. Uma perspectiva politicamente correta. C. A maneira diferente de ver o governo romano. Essa aí até a Geice vai acertar.
4. A eclesiologia valorizou e destacou qual dessas iniciativas? A. O sentido da família. B. A vida financeira. Ou C. A vida social. Essa provinha aqui foi muito fácil, né, mano? Glória a Deus, glória a Pedro Deus. nem perguntou nada? Pedro nem falou nada? Então tá muito fácil. Não, ainda mais quando tem no finalzinho da prova um C, um B, um A, Aonde? 3A, 4A. Não vai nessa não, hein? Não vai Eu que é sei que tá furada. errado aí. Não vai que é furada. Eu sei. É, irmão. Jesus tá vendo, hein? Jesus tá vendo, hein? É, irmão. Mas você só confere. Se tá na dúvida. Jesus está vendo e eu também. Ixi. Rapaz, Jesus tem olhos, né? A mais, né? Pessoal, aí eu gosto de Jesus. Ô, pastor, terminou aí? Terminou. Eu vou falar uma aí do Pedro, que ele está falando de Jesus. Aí o senhor falou assim: a pessoa chegar lá, um negão, falar bem-vindo. A Bíblia prova isso aí, né? Para o Pedro se defender aí. Heresia. Vai, pessoal, manda heresia. Lá, quando os discípulos estavam no barco lá, por que eles não viram Jesus na madrugada? Não, agora sim, ó. Essa foi boa, hein? Essa aí, tá vendo? Aí tá a prova, ó. Tá a prova, tá vendo? Eu já tinha certeza. Mas tá bom. Rapaz. Ok, pessoal. Deus abençoe aí. Semana que Eu vem acho que naquele dia. Oi? Eu acho que naquele dia lá, que do arrebatamento, muita gente, quando estiver lá em cima, que conhecer Jesus, vão perder a salvação lá mesmo. Vai perder. Aí é heresia mesmo. Vai esperando um loirão de olhos verdes. Vai falar o quê? Você que é Jesus, tô fora. É sério, cara. Piedade, Meu Deus.